PSOL é um partido novo, ainda está prestes aí completando uma década de existência e é um partido que recentemente, desde os protestos de 2003, ganhou um pouco mais de visibilidade. Vários militantes do PSOL participam do MPL, do Movimento Passe Livre, e o partido é um partido que defende os protestos de rua, defende a organização das massas, como até a gente recentemente ouviu da candidata à presidência, Luciana Genro. Como conciliar a mobilização das massas, os protestos de rua de forma pacífica e política, com atos de vandalismo que extrapolam o direito de democracia, de manifestação, como a gente viu recentemente aqui em São Paulo e mesmo em outras cidades do país? O PSOL participou dos protestos, o PSOL não foi o principal condutor dos processos, mas os militantes do PSOL participaram. Até o nosso Plínio de Arruda Sampaio, que faleceu recentemente, esteve nos protestos, eu tive pessoalmente. E os protestos, eles foram muito eficientes e a visibilidade deles foi muito grande porque levaram às ruas milhares e centenas de milhares de pessoas. Agora, o PSOL sempre defendeu o protesto pacífico. O PSOL e eu pessoalmente escrevi alguns artigos em sites da internet, na Carta Capital e tal, dizendo que eu sou contra aquele tipo de vandalismo cometido pelos chamados black blocs. Aquilo não ajuda e aquilo até afastou um pouco a participação das pessoas que queriam ir às ruas participar, expressar a sua opinião e tal. Agora, as mobilizações, as manifestações são um direito democrático. E o que espantou naquelas manifestações foi a extrema violência policial contra os manifestantes pacíficos, inclusive. Quer dizer, foi uma coisa exagerada que serviu num dado momento, no dia 13 de junho, isso ficou muito marcado, essa passeata em que o Plínio estava, a repressão policial foi tão grande que o efeito foi contrário, elas se espalharam pelo Brasil a partir daí. O senhor acredita que, porque a gente viveu aquela quinta-feira, inclusive que manifestantes acabaram sendo agredidos, acabaram jornalistas, um fotógrafo perdeu a visão de um dos olhos, um fotógrafo, isso é uma coisa muito grave, uma outra jornalista também se feriu no olho atingida por bala de borracha, e depois, na segunda-feira seguinte, que foi o grande protesto aqui em São Paulo. O senhor relaciona aquele episódio de exagero na repressão policial ao aumento da mobilização que se viu na segunda-feira? Não, eu acho que houve uma reação e os protestos, a gente tem que ver o seguinte, qual foi a resultante dos protestos? Os protestos eram para que abaixasse a tarifa de transportes. A tarifa baixou, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, porque o protesto se espalhou. O que eu digo é o seguinte, a ação repressiva é para você reduzir o protesto. Aquilo teve o efeito contrário, as manifestações funcionaram como uma mola, porque elas não só aumentou muito o número de pessoas nas ruas, mas Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Rio Grande do Sul, isso se espalhou pelo Brasil num protesto, num tipo de descontentamento muito maior do que pelos 20 centavos. Né? Até era uma consigna, um bordão que surgiu, não são só os 20 centavos. Né? Aquilo expressa algo que ainda está se tentando entender o que aconteceu, os debates foram variados. O que motivou aquilo? Qual é esse descontentamento difuso? E ele existe. Ele se expressa muito no descontentamento nas pesquisas eleitorais, que se traduz pelo grande número de indecisos e de votos nulos que tende a existir nessa eleição. Candidato, o senhor disse que se posiciona contra vandalismos e o grupo dos black blocs, que também são uma realidade hoje. Queria saber do senhor, se o senhor for eleito, como que o senhor vai fazer com que a polícia atue em condições que haja manifestações e que tenha esse tipo de atuação desses grupos? Não, evidente, a polícia, ela tem, toda a sociedade precisa de polícia, a polícia paulista, ela age nesses protestos, ela tem agido nos últimos anos com um grau exagerado e exacerbado de violência, né? Eu acho até que no meio dos manifestantes, e eu pude ver isso no cruzamento da Caio Prado com a Consolação, cruzamento, para quem não é de São Paulo, um cruzamento na área central da cidade, provocadores, quando estava se tentando, um grupo de manifestantes estava tentando se entender com a polícia, para ver, olha, a passeata vai passar por aqui, não vai por lá, o trânsito vai poder ser desviado por aqui. Um manifestante mascarado, sem camisa, pega e, do nada, atira uma pedra em direção à polícia. E aquilo parecia uma coisa combinada, porque aí a polícia desata uma repressão com bala de borracha e gás lacrimogêneo absolutamente inexplicável.
Então a polícia tem que agir com mais sangue frio, nesse sentido, você não pode aceitar a provocação, e esse tipo de provocação tem que ser evitado nas manifestações. Agora, a polícia cabe, claro, proteger ali a área pública, não ter excessos e tal. Agora, tem que agir com mais civilidade. Né? Candidato, em junho do ano passado, a Polícia Paulista chegou a suspeitar, levantar a suspeita de que o PSOL recrutava Black Blocs, na época ainda chamados de punks. A tática Black Bloc não era muito conhecida ainda aqui. Como o senhor responde a isso? Há alguma ligação do PSOL com os Black Blocs? Não, primeiro a suspeita. A suspeita a polícia tem aí, a gente acabou de ver uma suspeita da polícia de que o Fábio Irano e o Lúcio, eu não lembro o nome Rafael, tivessem portando bombas e artefatos explosivos e ontem o próprio Estadão noticiou que isso não existe. Né? Então, suspeita é suspeita. Eu posso suspeitar de qualquer coisa. Agora, provar é outra coisa. O pessoal absolutamente não está envolvido com essa tática Black Bloc, que existe, como o Ricardo falou. É uma realidade, tem que ser entendido o que é. Agora, é o tipo da manifestação individual, é o tipo da manifestação muito permeável a provocações da própria polícia. O pessoal do Mídia Ninja do Rio de Janeiro flagrou, inclusive, ano passado, os supostos Black Blocs correndo de um lado para outra na manifestação, trocando de camisa e indo para o lado da polícia. Então, você tem provocações que pode não ser da polícia, mas de um setor da polícia que tem que ser identificado. O grave no ano passado é que aconteceram várias prisões e até hoje nenhum policial está respondendo, e policiais que foram fotografados, que foi documentado, pelos excessos cometidos. Agora, o PSOL não tem nenhuma relação com o Black Bloc, isso já foi objeto de várias discussões no Diretório Nacional do Partido e o PSOL não aprova esse tipo. Agora, aprova as mobilizações, os protestos, porque isso é democrático. Há uma tentativa de se criminalizar manifestações. Isso é que não pode acontecer. A ditadura no Brasil acabou muito porque houve movimentos diretas nas ruas, houveram as greves do ABC, houve o movimento estudantil, que foram movimentações legítimas e que a gente deve exaltar como iniciadoras de um processo democratizante muito positivo.